A gente falou que tem vários ângulos que a gente pode ir com isso, né? Mas eu acho que o que a gente está querendo endereçar aqui é um pouco esse mundo de inflação e de fiscal, né? A gente fala, começando aqui, né, a parte mais macro, que tem a ver com o mundo do fenóleo que a gente falou no começo. Talvez tudo isso que a gente está se preocupando, poxa, esse One Big Beautiful Bill é ruim para o fiscal, poxa, a tarifa é ruim para a inflação. Tem um foguete passando que está atropelando tudo, não só no S&P, que a gente vai falar depois, mas até nas questões macro, e as pessoas não sabem lidar com isso, né? Que nem no Covid os modelinhos estavam tudo errado para um lado, depois estava tudo errado para o outro, de repente a gente está em outra situação parecida, onde os modelos não estão capturando uma mudança aqui de paradigma. Para usar um exemplo, a gente pegou aqui a AppLovin, né, que é uma empresa grande de software de videogame. Olha como a receita deles está crescendo, né? Então foi de 3 bi mais ou menos para 6 bi, então dobrou a receita aqui em alguns anos. E o número de empregados caiu bastante aí, né? Então, se você, né, no mesmo período, né, caiu, sei lá, 25% ou 30%. Então, você tinha uma receita por empregado que era 3,6 milhões de dólares, né, 3 anos atrás, e agora essa receita por empregado está em 7,6 milhões de dólares. Isso aqui é um exemplo concreto que a gente escolheu, mas, poxa, né, tem 1 milhão de coisas, né, nesse sentido. Né, se você olhar, o ChatGPT tem 2.700 empregados. Né, eu estava vendo a Google, acho que tem 100 mil empregados, se eu não estou falando errado, e o ChatGPT fala que ele não quer chegar nem perto de uma coisa dessas, né, porque ele tem vários agentes trabalhando para ele. Né, então, acho que a Amazon soltou um paper mês passado, falando como eles acham que vai ter bilhões de AI agents no futuro bem próximo, né, no mercado. Então, meio que novos, né, trabalhadores aí que mudam muito isso. Eles não querem aumentar o workforce deles, a NVIDIA falando que eles devem dobrar de receita nos próximos anos, mas que o número de empregados vai ficar estável, como eles imaginam, e, né, falando de empresas que devem ter, né, poucos empregados com centenas de milhões de dólares de receita. Então, acho que isso aqui é um novo paradigma, e não é que as empresas estão querendo ter menos gente trabalhando, eles só estão querendo o que é o mais eficiente. O mais eficiente é ter mais AI agents trabalhando para eles, talvez. Né? Então, é um pouco isso que a gente deve ver. A gente está começando a ver esse impacto aqui, né, em alguns setores. Né? Eu acho que aqui são setores, talvez, que perdem um pouco com AI, então não é exatamente o ponto que a gente está querendo mostrar. Né? Call center perdendo, né, gente, consultoria, alguns serviços em geral não aumentando. Mas a gente vê aqui na direita também, por idade, né, o desemprego. A gente ouve vários anedóticos, assim, tipo, né, as pessoas se formando da faculdade e tá difícil de achar emprego, assim, porque as grandes empresas não estão mais contratando que nem antigamente, né, até banco de investimento, essas coisas. Né, eu me lembro quando eu me formei, foi no meio de uma recessão, depois, né, do Tech Bubble, Enron, né, guerra no Iraque, tudo isso, e os bancos não estavam contratando gente nas melhores universidades, né, estavam freeze. E está meio que acontecendo uma coisa parecida de contratando menos gente, apesar da economia estar tão forte, tão pujante, S&P no all-time high. Então, isso é bem diferente de uma recessão no passado. Né? Então, é isso que a gente está vendo assim, né, bastante, né, que está tendo uma mudança aqui de paradigma, está só começando. Né? Obviamente, não é tão disseminado, a gente acabou de ver, né, a adoção está crescendo, mas não está tão disseminado ainda para substituir as pessoas, mas eu acho que a ideia é que nos próximos anos isso vai acelerar bastante, é uma coisa para a gente ficar de olho. Né? E quais são as implicações para a inflação, para essas coisas, eu acho que é bem desinflacionário, né, isso. Uhum. É só fazer um comentário também sobre esse slide, um pouco mais no chapéu macro, né? Sim, a velocidade de penetração do AI e a substituição do mercado de trabalho está muito rápida. Né? Eu acho que esses anedóticos são verdade. Esse gráfico veio do Wall Street Journal, que teve uma reportagem grande falando da dificuldade das pessoas jovens de conseguir emprego, porque basicamente o que eles fazem, que são coisas mais simples, as empresas estão substituindo já por inteligência artificial. Não preciso de você. Tá? Acho que tem esse aspecto. Tá? E daí, se você extrapola isso no tempo, o que a gente vai ver é a retomada ou o aprofundamento de uma tese já comprovada que aconteceu com a globalização, que é a concentração de riqueza no capital. Né? Tem capital-trabalho, muita gente fala que a globalização gerou uma concentração muito grande disso, o trabalho ficou para trás no processo de ganho de riqueza, mas muito porque a China e a Ásia entrou no processo de produção com trabalho barato,
Então isso achatou o trabalho. Na China subiu muito o preço, né? Não, mas pega dos anos, sei lá, 95, 2000 até 2015. Isso, Vietnã, China, Isso, todos esses lugares o preço da mão de obra bombou, né? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele deslocou o trabalhador americano, Sim, que era muito mais caro que ele. O trabalhador americano foi ruim. Então foi trabalho contra trabalho, então no mundo desenvolvido ele foi deslocado pelo trabalho mais barato vindo da Ásia. Tá? Isso gerou várias tensões e várias implicações políticas e econômicas nos Estados Unidos. Agora a gente está vendo uma segunda leva disso, que é a substituição e deslocamento do mercado de trabalho pelos agentes, pelo AI. Tá? Então isso vai concentrar ainda mais a riqueza que está sendo gerada no capital, né, para o detentor do capital e menos para o trabalhador. Tá? Isso vai gerar mais tensão social. Acho que isso vai gerar ao longo do tempo uma demanda por políticos que indiquem redistribuição. Né? Eu acho que essa talvez vai ser a tônica das próximas eleições, ainda mais do que a gente está vendo. Tá? A gente está vendo esse exemplo nos Estados Unidos, na prefeitura de Nova York. Agora até me esqueci o nome do cidadão lá que está concorrendo. Mas que vem com essa tese mais redistributiva, socialista, etc. Eu acho que talvez essa seja uma implicação importante assim, para a política ao longo do tempo, tá? Com esse deslocamento do trabalhador e essa insatisfação, desilusão, mesmo com o PIB forte. Não vai ter recessão, mas o trabalhador não tem espaço. O PIB vai estar forte, a bolsa vai estar bombando e o trabalhador vai estar reclamando. E vai ter implicação, obviamente, do lado político e eleitoral. Acho que essa é uma coisa para a gente ficar bastante atento e que me preocupa, de certa forma, como que vai ser endereçado isso.